Os braços de um rio vêm trazer alegria à cidade de Deus, a morada do Altíssimo. Esta profecia do Salmo 45 se cumpre na pessoa de Jesus. Ele é a causa da nossa alegria. A alegria que brota da cruz e da ressurreição. No mundo tereis tribulações, disse nosso Mestre, mas tende coragem, eu venci o mundo. É um desafio. Buscá-la, experimentá-la e conservá-la, e mais ainda, contagiar os demais com ela em tempos tão difíceis como esses que estamos vivendo. Razões para chorar, motivo para nos entristecermos, razões para perder o sono, causas que nos perturbam, assombrações que batem à nossa porta. Tudo isso ameaça a nossa estabilidade emocional, psicológica, física, social, econômica também, mas principalmente perturba o nosso coração e nos coloca pertinho de nosso Senhor, que no Jardim das Oliveiras disse: minha alma está perturbada até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. É nosso Senhor a algumas horas da sua dolorosa paixão no Calvário. Mas conosco está o Senhor do Universo. O nosso refúgio é o Deus de Jacó. No capítulo 55 do profeta Isaías é dito: buscai o Senhor enquanto Ele se deixa achar. Invocai-o enquanto Ele está perto. Buscá-lo para descobrir ou redescobrir a alegria sem a qual a vida se torna um tédio insuportável, um peso angustiante, um tormento interminável, um pesadelo muito difícil de suportar. Buscar o Senhor. Vamos recordar, porque eu acredito que a vossa memória, sobretudo vós confiados ao cuidado pastoral de um sacerdote tão piedoso, que dentre tantos dons recebidos de Deus, vós glorificais constantemente a Deus por essa dádiva concedida ao Padre Davi, o dom de pregar. O itinerário da Quaresma está chegando ao final. A Quaresma é uma busca, buscai o Senhor. Vamos recordar as buscas mais importantes na liturgia que já foram ouvidas, explicadas e celebradas aqui nessa igreja. E aqueles que não vêm à missa todos os domingos aqui, certamente nas suas paróquias memorizaram. A primeira busca, a igreja coloca no primeiro domingo da Quaresma, o diabo procurando Jesus. O domingo das tentações, o primeiro domingo da Quaresma. O segundo domingo, subimos ao monte com Pedro, Tiago e João, na transfiguração do Senhor. Moisés e Elias falavam com Jesus. Pedro, Tiago e João, na pessoa de Pedro: queres, Senhor, que armemos 3 tendas? Uma para vós, isto é,
para o Senhor, Moisés e Elias, a busca daquele que se transfigurou. Depois, vimos o cego de nascença. Senhor, quem foi que pecou? Ele ou seus pais? Nem ele, nem os seus pais. Agora, no evangelho que nós acabamos de ouvir, uma busca. O cego de nascença dá lugar a este coitado na piscina de Betesda. No domingo passado, a samaritana: Senhor, dá-me desta água para que eu não venha mais beber. Jesus a busca e depois ela busca Jesus. O demônio, os apóstolos Moisés e Elias, a samaritana, o cego de nascença, domingo passado, e agora este coitado que sofria, que padecia há 38 anos. O texto não diz que ele era sofredor de nascença, mas o do domingo passado, sim, cego de nascença. Permitam-me explorar, versículo por versículo, o evangelho que acabamos de ouvir, porque eu estou convencido de que esse itinerário desse coitado que se liberta, desse encontro com Jesus que transforma a sua vida, muito diz acerca do meu, do seu, do nosso itinerário para o céu. Prestem bastante atenção, porque escondem-se coisas misteriosas em palavras, em afirmações do autor do quarto evangelho, nesse relato de 14 versículos. Com os padres da igreja, eu sou viciado neles, além de ser viciado na Bíblia, a Bíblia e os padres da igreja. Eu penso que se escondem coisas maravilhosas daquele que é o Senhor do universo, o nosso refúgio, o nosso vigor. Oxalá, no final da alegria dessa homilia, porque ela não é minha, mas de Deus, possamos glorificar o Senhor, que é fonte de água viva, a água prometida à samaritana, a água mais preciosa, que é a da piscina de Betesda, cujo nome significa Casa de Misericórdia. Primeiro versículo: houve uma festa dos judeus e Jesus foi a Jerusalém. Existe em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, uma piscina de 5 pórticos, chamada Betesda em hebraico. Nada na Bíblia é colocado por acaso. Nenhuma informação colocada pelos evangelistas, inspirados pelo Espírito Santo, pode passar despercebida ao nosso olhar, que deve ser olhar clínico, eu diria cirúrgico, eu diria preciso. Por que esta informação? 5 pórticos. Quem vai a Jerusalém, quem já foi e chega às ruínas da piscina de Betesda, vê claramente esses 5 pórticos, isto é, essas 5 galerias, por assim dizer. Uma piscina com 5 divisões. Por que 5? Não menos e não mais. Santo Agostinho tem uma obra monumental que comenta versículo por versículo o quarto evangelho. O seu famoso comentário ao Evangelho segundo João. No tratado 17, parágrafo 2, ele diz, aspas, aquela piscina e aquela água
significavam o povo dos judeus, pois o Apocalipse de João indica-nos com clareza que o nome de águas sugere povos. Quando muitas águas foram mostradas a ele e ele perguntou o que eram, recebeu a resposta em Apocalipse 17:5, que eram povos. Portanto, aquela água, isto é, aquele povo, aquela água estava encerrada pelos 5 livros de Moisés, como por 5 pórticos. Mas aqueles livros possuíam uma imperfeição. Eles produziam pessoas enfermas, não as curavam, pois a lei condenava os pecadores, não os absolvia. Para os judeus, até hoje, dos livros sagrados do Antigo Testamento, 5 são mais importantes. A Torá, vamos lembrar os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Aqui estão os 5 pórticos. Qual o papel da lei para o primeiro capítulo do 4º Evangelho? Esse Evangelho, João capítulo 1, versículo 17. A lei veio por Moisés, a graça e a verdade por Jesus Cristo. Pronto, aqui nós já temos a chave de leitura para compreendermos a riqueza desse itinerário que vai passar pelos 5 pórticos. No domingo passado, o cego de nascença foi cuspe, terra e piscina. Aqui nós vamos ter uma outra realidade. É o itinerário de nosso Senhor que quer se revelar a diversas pessoas, por diversos métodos, de diversas maneiras. Para a samaritana foi um itinerário. Para o cego de nascença, outro itinerário. Para este coitado do Evangelho de hoje, outro itinerário. Todos eles têm algo em comum. Deus se interessa pelo homem. Jesus entra em contato com cada um de nós. Agora, vamos aos versículos de 3 a 4. Diz o texto: muitos doentes ficavam ali deitados, cegos, coxos e paralíticos. Um anjo descia de vez em quando e movimentava a água da piscina, e o primeiro doente que ali entrasse, depois do borbulhar da água, ficava curado de qualquer doença que tivesse. Aqui não temos uma piscina na qual qualquer pessoa que entrasse se curava. Não. Era algo pontual. De vez em quando, o anjo descia e agitava as águas. E só curava o primeiro que descesse. O segundo, o terceiro, o quarto e o quinto não eram curados. A agitação era uma vez, de vez em quando. Essa informação é irrelevante, Dom José? Nada na Bíblia é irrelevante. Com a palavra, o mesmo Santo Agostinho, no parágrafo 3 do Tratado 17. Aspas. Depois que a água era agitada, aquele que conseguia lançar-se nela, e só ele, ficava curado. Quem entrava depois dele, o fazia sem efeito. O que significa isso, senão que Cristo veio ao povo judeu e, ao fazer grandes coisas, ao ensinar coisas úteis, ele agitava os pecadores, agitando a água pela sua presença e preparando-a para a sua paixão.
mas ele a agitava, permanecendo oculto, pois se o tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Portanto, descer a água agitada é crer humildemente na paixão do Senhor. Um só enfermo era curado ali, para significar a unidade. Quem quer que viesse depois não era curado, porque quem se encontrar fora da unidade não poderá curar-se. Fecha aspas. Quando Jesus diz em João 12:32, quando eu for elevado da terra, atrairei todas as coisas a mim, si exaltatus fueru a terram, omni attraham ad me ipsum, em latim, Jesus se refere exatamente ao que disse no capítulo 10, o capítulo do bom pastor. E haverá um só rebanho e um só pastor. Neste que tinha o privilégio de ser o primeiro depois das águas agitadas a entrar na piscina, toda a igreja. Ele representa a unidade da igreja, uma das notas características da igreja, que nós professamos no símbolo niceno-constantinopolitano, creio a igreja una, santa, católica e apostólica. Una. São Paulo acrescenta a uma só fé, um só Senhor e um só batismo. Chegamos ao versículo 5, que diz: aí se encontrava um homem que estava doente havia 38 anos. Pergunta: por que essa informação 38 anos? Ninguém pense que essa informação foi colocada por São João por acaso. Ela é uma cifra, ela é um mistério, ela traz uma mensagem. De onde Jesus tirou e para onde Ele quer nos levar com esse número 38? Vamos esclarecer. Primeiro com o Antigo Testamento, depois com Santo Agostinho. Mas atenção, porque a nossa salvação vem daquele que é a boa notícia, a boa nova. O Euangelion, em grego, o evangelho por excelência é Jesus. A boa nova é Jesus, codificado em 4 evangelhos. Mas os mandamentos são 10. Lembrem-se de João capítulo 1, versículo 17. A lei veio por Moisés, a graça e a verdade por Jesus Cristo. A lei, quantos mandamentos? 10. A graça e a verdade veio por Jesus Cristo, cujos quantos livros do Novo Testamento falam dele especificamente e exclusivamente? 4. Bem, a multiplicação de 10 por 4, vocês sabem perfeitamente qual é o número. O resultado de 4 vezes 10. Mas o que nos interessa é descobrir por que esse homem sofria há 38 anos. 38 é perto de 40? É claro que sim. Mas o Senhor tem a obrigação de nos explicar, Dom José, porque temos o direito de sair daqui com o significado de cada versículo. O Senhor é empregado nosso. Queridos padres, na homilia, lembrem-se, eles têm direitos e nós temos deveres. Já pedi no dia 8 de dezembro aqui a vossa reverendíssima Padre Davi, que uma das coisas que o senhor deve esquecer quando subir na igreja, paramentado para celebrar, é o relógio. Deixou o relógio escondido lá? Ou está com ele aí? Pronto. Essa porcaria está aqui, mas eu não estou olhando para ela não. Este homem jazia há 38 anos. Deuteronômio, capítulo 2, versículo 14. A única vez que o Antigo Testamento fala do número 38, e não é por acaso.
Deuteronômio 2,14. O povo de Israel durou 38 anos sua viagem de Cades Barne até a passagem da torrente de Zered. Entretanto, extinguiu-se do acampamento toda a geração dos homens de guerra, assim como o Senhor tinha jurado. Quando o povo hebreu saiu, conduzido por Moisés, do cativeiro do Egito em direção à terra prometida, quantos anos durou esse itinerário? 40 anos. Mas a tragédia que exterminou boa parte da geração que saiu do Egito aconteceu 2 anos depois. Então nós temos um itinerário que vai do Egito, provavelmente a cidade onde morava a maioria dos hebreus era perto do delta do Nilo, onde hoje está Alexandria, uma das partes mais férteis do Egito, porque o Nilo desemboca nesse delta e do delta para o mar. Temos alguns deltas muito bonitos aqui no Brasil. Um deles, o delta do Parnaíba e também os lençóis maranhenses. Pois bem, o delta é sempre uma região muito fértil. Foi de lá, muito provavelmente, que iniciou esse trajeto, que vai durar 40 anos. O povo vai passar pela península do Sinai e vai, antes de entrar na terra prometida, residir um certo tempo no Monte Nebo, atual Jordânia, que faz divisa com Israel. Nesse itinerário, nós temos 38 anos de dizimação da primeira geração. 38. Ora, se esse homem que sofria há 38 anos se identifica com essa tragédia dos 38 anos de Deuteronômio 2,14, já sabemos por que este homem teve essa informação colocada pelo quarto evangelista. A longa impotência espiritual do povo sob a lei. A lei é capaz de dizer o que você deve fazer, mas não pode dar o poder para você fazer. Vamos recordar? João, capítulo 1, versículo 17. A lei veio por Moisés, a graça e a verdade por Jesus Cristo. A lei diz o que você deve fazer, mas não dá a força para você fazer. É Jesus, por meio do seu Espírito, quem nos dá condições para cumpri-la. A graça ajuda-nos a nos libertarmos do nosso pecado. A lei não consegue isso. No máximo, ela denuncia a culpa que nós temos. Não matar, não roubar, não pecar contra a castidade, não levantar falso testemunho, não cobiçar a mulher do próximo ou o homem do próximo, não cobiçar as coisas alheias. A lei veio por Moisés, mas o Antigo Testamento carece daquele que vai aparecer na vida desse coitado que sofria há 38 anos. Santo Agostinho, refletindo sobre Deuteronômio 2,14 e sobre o número 38, o número de anos do padecimento desse coitado, diz o seguinte no mesmo tratado, parágrafo 6. Pelo Evangelho, que contém 4 livros, a lei é cumprida, pois foi dito no Evangelho: eu não vim abolir a lei, mas cumpri-la. Pelo número 40, é significada certa perfeição nas obras. A plenitude da lei, diz São Paulo, é a caridade, Romanos 13:10. O número quadragenário diz respeito à plenitude da lei em todas as obras. Ora, na caridade, aí Santo Agostinho vai explicar por que 38 e não 40. A caridade é a plenitude da lei. A lei de Moisés, codificada em 10 mandamentos,
A caridade é dada pelo Evangelho que é Jesus. Romanos 13:10. A caridade é a plenitude da lei. Ocorre que esse mandamento da caridade, Jesus sintetizou os 10 mandamentos em 2. Quem lembra o que foi que nosso Senhor Jesus Cristo disse para alguém que perguntou qual é o maior dos mandamentos? A resposta dele: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todo o teu espírito, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nesses 2 preceitos estão contidos toda a lei e os profetas. Prestem atenção no número dos mandamentos que Jesus resumiu, o decálogo resumido em 2. Voltemos a Santo Agostinho. Cada vez que se dar a entender por esse número binário, amar a Deus e amar o próximo, alguma boa obra, é principalmente recomendada a caridade bipartida. Logo, se o número 40 contém a perfeição da lei, e se a lei não é cumprida, senão pelos 2 preceitos da caridade, por que te admiras de que estivesse doente aquele homem que para atingir os 40 tinha 2 de menos? Fecha aspas. No meu entendimento, um raciocínio perfeito está explicado por que esse homem que vai mergulhar na piscina de Betesda sofria há 38 anos. Vamos avançar. Versículos de 6 a 7. Jesus viu o homem deitado e, sabendo que estava doente há tanto tempo, disse-lhe: queres ficar curado? O doente respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me leve à piscina quando a água é agitada. Quando estou chegando, outro entra na minha frente. Aqui é impossível não lembrarmos de João capítulo 15, versículo 5. Sem mim, nada podeis fazer. O impotente enfermo necessitava da ajuda de alguém para levá-lo à piscina. De novo, Santo Agostinho com sua genialidade. Ô bispo maravilhoso! Lendo Santo Agostinho, eu, queridos padres, percebo como eu sou burro. Um gênio desse que enxerga coisas que eu nunca imaginava na minha vida até lê-lo, que se encontrassem no Novo Testamento. Com a palavra ele, no parágrafo 7 do tratado 17, aspas. Aquele doente é curado pelo Senhor ali presente. Mas o que diz ele primeiro? Queres ser curado? Ele responde que não contava com homem algum que o pusesse na piscina. Na verdade, precisava de um homem para recuperar a saúde, mas daquele homem, com H maiúsculo, que também é Deus. Porque não há senão um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Veio, pois, o homem que era necessário. Fecha aspas. É impossível também não lembrarmos do diálogo que vai avançando com a samaritana no poço de Sicar, quando Jesus diz para ela: tem uma água que eu vou dar para você e que vai saciá-la eternamente. Dá-me desta água, Senhor. Quando ela diz que aguardava o Cristo, Jesus se identifica: sou eu. A pergunta que ele faz no Evangelho do domingo passado para o cego de nascença, depois que ele foi curado, vai também nesta linha. Quem é, Senhor? Sou eu. E ele se prostra diante de Jesus e o adora. Agora vamos avançar, porque a cura deste coitado é bem diferente da cura da samaritana, da cura do cego de nascença.
Jesus lhe disse, chegamos ao versículo 8 e o versículo 9, levanta-te, pega a tua cama e anda. No mesmo instante o homem ficou curado, pegou a sua cama e começou a andar. Ora, esse dia era um sábado. Bem, aquele que tocou nos olhos do cego de nascença com cuspe e terra, e depois mandou que este coitado fosse se banhar na piscina de Siloé, não cuspiu agora, nem fez algo parecido para curar a samaritana. Mas o que significa essa conjunção de frases? Levanta-te, isso não foi dito por acaso. Pega a tua cama, isso não foi dito por acaso. E anda, isso não foi dito por acaso. Até porque no Evangelho segundo Mateus capítulo 9, versículos de 1 a 8, temos uma outra lógica, temos um outro itinerário, temos uma outra pedagogia para a cura do paralítico que foi colocado na casa onde Jesus estava pelo teto, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra o poder de perdoar os pecados. Levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Ali nós temos uma novidade: teus pecados estão perdoados. Aqui não temos, mas temos uma advertência no último versículo que vai ser abordado daqui a pouco. Diversos pecadores, diversos itinerários, diversas histórias, diversos caminhos. Cada um de nós é convidado a se identificar com essas personagens anônimas. O paralítico que veio do teto, Mateus capítulo 9, a samaritana, João capítulo 4, o cego de nascença, João capítulo 9, e agora este coitado que vai para a piscina de Betesda. Betesda hoje, Siloé antes de ontem. Atentos, porque a quaresma, ela tem uma lógica fantástica. Os textos litúrgicos não são colocados por acaso. Cada um deles tem um mistério, Jesus falando para cada um de nós. O itinerário que nos prepara para a grande semana que se aproxima, de domingo que vem a 8. Santo Agostinho reflete, como sempre, com sua grande genialidade, por que Jesus disse 3 frases. Levanta-te, pega a tua cama e anda. Parágrafo 9 do mesmo tratado 17 do livro já citado, aspas. Pega a tua cama significa ama o teu próximo. Porque o que foi dito pelo apóstolo, isso é que eu acho bonito nos padres da igreja. A Bíblia explicada pela Bíblia. Essa técnica de interpretação da Bíblia é o que mais me fascina nos padres da igreja. Ele vai provar porque levanta-te significa ama o teu próximo. Ele cita Gálatas 6:2. Levai os fardos uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. A lei de Cristo é a caridade. E a caridade não se cumpre a menos que levemos mutuamente os nossos fardos, suportando, diz ele, uns aos outros, na dileção, atentos a conservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Efésios 4, de 2 a 3. Quando estavas doente, teu próximo te levava. Agora que estás curado, carrega-o tu. Levai os fardos uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. É assim, ó homem, que cumprirás o que te faltava. Toma o teu leito, portanto, e quando o tiveres tomado, não fiques parado no mesmo lugar, mas anda, amando o próximo e cuidando dele, vais percorrendo o teu caminho. Fecha aspas. Isso é impactante. E aqui eu me dirijo
Há quem, antes de ter encontrado na caminhada da vida um desses sacerdotes aqui presentes, fiquemos de modo especial com o padre Davi. Eu era protestante, hoje eu sou católico. Eu frequentava tal tipo de concepção e hoje não faço mais. Eu vivia desenfreado na vida e na caminhada da vida eu me encontrei com Jesus. Fui ajudado por alguém. O impacto da palavra do Senhor, pela voz, pela pregação, pelo testemunho de algum católico, aquilo mudou minha vida. Eu encontrei Jesus assistindo aquele influencer católico, profundamente católico. Eu disse católico, por favor. Vocês são inteligentes e sabem o que eu quero dizer com católico, que é católico. Pois bem, mudou minha vida. Eu era paralítico. A ordem de Jesus foi essa: levanta-te, pega a tua cama e anda. Isto é, eu me sinto compromissado, obrigado, intimado a fazer alguma coisa para tirar outros também da paralisia. É Jesus que está me dizendo isso nesse evangelho: levanta-te. Ele não disse apenas levanta-te, toma o teu leito, toma o teu fardo, e esse fardo, carregai, levai os fardos uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Tu te encontraste com Jesus, carrega o fardo da tua família. A paciência no convívio com teu esposo, talvez não muito próximo de Deus, do teu filho, agora talvez distanciado depois da crisma, da primeira comunhão, do casamento no religioso. Levanta-te, pega a tua cama e anda, isto é, age, faz alguma coisa. Considera que a riqueza que tu recebeste, tu podes ser instrumento para levá-la aos outros. Recebestes de graça, dai gratuitamente, disse Jesus. O que tens que não tenhas recebido, diz o apóstolo Paulo. Levanta-te, pega a tua cama e anda. Explicados os versículos 8 a 9, não por iniciativa desse bispo, mas do grande bispo de Hipona, chegamos aos versículos 10 e 11. São 14 versículos, viu? Eu prometo terminar a homilia antes de meia-noite. Prometo. Versículos de 10 a 11. Por isso, isto é, porque era dia de sábado, informação dada no versículo 9, já citado e comentado, os judeus disseram ao homem que tinha sido curado: é sábado, não te é permitido carregar tua cama. Ele respondeu-lhes: aquele que me curou disse, pega a tua cama e anda. É a intervenção desses protagonistas ridículos e patéticos que apareceram no evangelho do domingo passado. Lembram do domingo passado? O cego de nascença? Foi o que aconteceu? Foi um homem, ele me curou. Dá glória a Deus, esse homem é um pecador. Aí ele rebate. Antes chamam os pais deste cego já curado, perguntam para eles sentem medo. Pergunte ao meu filho, ele é que sabe, ele é maior de idade. E chega ao cúmulo de não aceitar o óbvio. O fato é que eu era cego e agora eu estou enxergando. Ele acaba sendo expulso da sinagoga. A cena, a essa altura da narrativa do evangelho de domingo passado, assume um caráter momesco, não só pitoresco, mas ridículo e patético, de quem não se rende diante das evidências. Para quem é formado em direito civil, advogados, juízes, magistrados, desembargadores aqui presentes, contra fatos não há argumentos. E diante de uma prova incontestável e irrefutável, não apenas indícios graves, mas provas contundentes, materiais aqui, você não se render diante delas, isso é no mínimo desonestidade intelectual, para não dizer má fé, para não dizer uma realidade tendenciosa, quando o magistrado não se rende diante das evidências e não conclui ex actis et probatis, dos autos e das provas, que de
de fato está comprovado, eles não se renderam. Aqui agora temos algo parecido. Vejam, é sábado, não te é permitido carregar tua cama. Vamos analisar aqui o seguinte. Aqui nós temos uma tentativa não de negar a cura, mas de desmerecê-la, porque eles não atacam Jesus. No evangelho do domingo passado, Jesus foi atacado, sendo chamado de pecador. Esse homem é pecador. Aqui, a cura foi tão espantosa que eles procuram atacar o favorecido pela cura. Não te é permitido carregar tua cama. Eles não tiveram nada que dizer de Jesus, porque a cura de uma pessoa que há 38 anos fica, coitado, ali perto da piscina e não tem como chegar dentro da água, porque ele não tem chance diante dos outros coxos, dos outros aleijados, que certamente chegam ali e são colocados com a ajuda das pessoas. Quem é que pode negar? Afinal de contas, foram 38 anos. Então vamos analisar agora aqui um caráter tremendo da natureza humana infectada pelo pecado. Vamos colocar algumas palavras horrorosas que entram aqui, que subjaz essa realidade nojenta no coração do homem: a despeita, a inveja, a dureza de coração, que não se rende diante das evidências. É sábado, não te é permitido carregar tua cama. A resposta dele, do curado, ainda está longe de ser um ato de fé. Ele foi curado, mas ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Até porque Jesus se ausentou. Isto é, depois da cura, Jesus se afasta. Ele se evadiu do local. E isso tem uma razão de ser. Certamente o padre Davi, domingo passado, explicou por que Jesus, tendo curado o cego de nascença, também se ausentou, não ficou perto. Ele vai se render diante de Jesus só depois que ele vai ser expulso da sinagoga. Pois bem, não te é permitido carregar o leito dia de sábado. O mais grave é que eles tinham um fundamento na Bíblia. Eles tinham um fundamento em Jeremias 17, de 21 a 22. Então agora vamos complicar. Homilia que não complica não é boa homilia. Temos que complicar para facilitar. Não é o contrário. Temos que facilitar e não complicar. Não, na homilia é diferente. Temos que complicar para depois resolver o abacaxi, para resolver o imbróglio. Vejamos o que diz Jeremias 17, de 21 a 22. Assim fala o Senhor: evitai carregar, pois disso depende vossa vida, fardos no dia de sábado, fazendo-os atravessar as portas de Jerusalém. Abstende-vos de transportar fardo algum para fora de vossas casas em dia de sábado. Não vos entregueis a trabalho algum, mas santificai o dia de sábado, como ordenei a vossos pais. O curioso é que, materialmente, eles estavam certos. Mas atenção, uma coisa é a lei, outra coisa é a interpretação da lei. A interpretação fria da lei, a lei pela lei, ela muitas vezes se transforma numa jurisprudência ou numa sentença desumana, impiedosa, que não considera outros dispositivos da lei, que não considera também o contexto, onde pode, aqui agora eu vou falar como jurista canônico, não estudei direito civil, tenho esse trauma na minha vida, mas Deus me fez um expert em direito canônico. A lei, ela tem elementos eximentes que podem tornar a lei inimputável a uma pessoa. Também há elementos que são atenuantes. Tem elementos eximentes, elementos indiferentes,
elementos atenuantes e elementos agravantes que podem tornar uma pessoa culpada, inimputável, culpada materialmente falando. E aqui a distinção entre dolo e culpa, que é clássica em direito civil, também ela existe no direito canônico, que aliás é o pai de todos os ordenamentos jurídicos civis do Ocidente. É impossível estudar direito civil sem, na história do direito, não fazer alusão à codificação mais antiga do Ocidente, pelo menos, que é o Código de Direito Canônico, a legislação da instituição mais antiga do mundo, atualmente a Igreja Católica Apostólica Romana. Pois bem, aqui eles citam um argumento da lei, só que, atenção, João capítulo 1, versículo 17, a lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade por Jesus Cristo, que disse no capítulo 5 do Evangelho segundo Mateus: eu não vim abolir a lei e os profetas, vim levá-los à perfeição. Essa frase para nós é paradigmática. A lei, que é o Antigo Testamento, para os cristãos, deve ser lida a partir de Cristo, no Espírito de Cristo, como interpretada por Cristo. Ele é o critério, ele é a jurisprudência, ele é o ponto de partida e o ponto de chegada da interpretação da lei. Por isso, a resposta desse coitado foi precisamente esta: aquele que me curou disse, pega a tua cama e anda. Ou seja, talvez aquele coitado nem sabia de Jeremias 17, de 21 a 22, mas obedeceu a Jesus. Como se diz na minha terra, Alagoas, ponto e basta. Ele disse, pronto. Ele falou e acabou. O assunto está encerrado. Vira a página. Claro que ele não disse com esse jeito nordestino, mas ele respondeu bem. Portanto, nós temos uma argumentação legal dos fariseus, citando Jeremias 21, 17, 21 a 22. E por outro lado, nós temos um critério de interpretação de Jeremias, que é o critério cristão. Eu não vim abolir a lei e os profetas, vim levá-los à perfeição. Qual é a perfeição da lei? Romanos, capítulo 13, versículo 10. A caridade é a plenitude da lei. A caridade é Jesus. Muito bem. Agora vamos a São Cirilo de Alexandria, bispo e doutor da igreja, comentando por que Jeremias 17, de 21 a 22, aqui citado, que proíbe carregar fardos, fazer qualquer tipo de esforço em dia de sábado, foi superado pela pessoa de Jesus. No seu comentário ao Evangelho segundo João, capítulo 2, parágrafo 5º, diz o grande doutor, aspas, ele o induz a caminhar no sábado, carregando o seu leito, embora Deus proclame claramente por meio de um dos santos profetas, não carregueis fardos para fora de vossas casas no dia de sábado. E ninguém, creio eu, que tenha a mente sóbria, dirá que o homem então foi um desprezador ou insubmisso aos mandamentos divinos. Antes, verão que, como em figura, Cristo estava dando a conhecer aos judeus que deviam ser curados pela obediência da fé nos últimos tempos do mundo, pois é isto que penso significar o sábado, sendo o último dia da semana. Mas, uma vez que tenham recebido a cura pela fé e sido reformados numa vida nova, era necessário que a antiga letra da lei caísse em desuso e o culto simbólico em sombras e os vazios costumes judaicos fossem rejeitados. Fecha aspas. Em síntese, uma belíssima intuição de João, capítulo 1, versículo 17. A lei veio por Moisés, a graça e a verdade por Jesus Cristo. Chegamos aos versículos 12 e 13. E depois o 14, e a homilia vai acabar antes de meia-noite. Então lhe perguntaram, quem é que te disse, pega a tua cama e anda? O homem que tinha sido curado não sabia quem fora,
pois Jesus se tinha afastado da multidão que se encontrava naquele lugar. Vamos recordar o itinerário da samaritana? Como tu, sendo judeu, me pedes de beber? Jesus no começo é um estranho judeu de um povo que não se dava bem com o povo samaritano. Depois, Senhor, vejo que és um profeta. Ela muda, o diálogo avança e ela já não chama Jesus de judeu, mas de Senhor. E mais para frente, não é ele o Cristo, diz ela para os samaritanos. Judeu, Senhor e Cristo. Senhor, quem é este Cristo? Tu crês no Filho de Deus? Quem é, Senhor, para que eu creia? Domingo passado, lembram? Sou eu! E ele se prostrou e adorou o Senhor. Pois bem, aqui este homem ainda está tateando, sabem por quê? Porque Jesus quis assim. O itinerário até o encontro que transforma a vida de uma pessoa, Jesus permite que tenha também os seus percalços, os seus empecilhos, as suas provações. Quem é que te disse, pega a tua cama e anda? Ou seja, mostra-me o autor deste fato. Não sabia quem fora, pois Jesus se tinha afastado da multidão. Em certos itinerários de conversão autêntica, o Senhor se afasta. Sim, este santo que eu amo tanto, Deus se afastou dele durante quase 25 anos, mas Santa Mônica, a mãe de Santo Agostinho, sabia que chegaria o momento em que aquele que um dia vai dizer, tarde te amei, ó beleza, tão cara, tão bela, tão santa e tão pura, ainda estamos perto, mas ainda não chegou o momento do encontro em que Jesus vai se revelar como Deus para este coitado já curado. Teodoro de Mopsuestia, que nasceu no ano 350 e morreu no ano 428, comentando essa passagem diz: o curado não sabia quem era que o curava, porque Jesus se escondeu assim que o curou. Seria típico de alguém que busca glória ter permanecido junto daquele que ele curara. Seria típico de alguém que deseja exposição pública. Mas vemos nosso Senhor evitar isso com cautela. De fato, seria mais fácil que ele fosse visto como Deus. Como, porém, ele apareceu como homem, e muitos tinham essa opinião sobre ele, ele se resguardou do olhar dos que o viam. Mas ele se resguardou por um motivo. Se Jesus se revelasse, aqui é uma intuição minha, se Jesus se revelasse na presença dos adversários, a altercação seria muito parecida com a que aconteceu no Evangelho do domingo passado. Se vocês fossem cegos, vocês não teriam culpa. Mas vocês dizem, nós enxergamos, então a culpa permanece. Ou seja, se vocês reconhecessem que são cegos, eu aceitaria essa confissão de vocês e curaria vocês. Mas como vocês dizem, nós não temos defeito, então o defeito vai permanecer. Não porque eu não queira perdoar, mas porque vocês não querem aceitar. Jesus evita isso na narrativa de hoje. Portanto, Jesus se ausenta. Porque há determinados momentos, não por causa da pessoa que foi beneficiada, mas por causa das assombrações, dos diarreias, que às vezes ficam perto da gente, as malas pesadas sem alça, assombração de porta de cemitério, meia-noite, gente chata, antipática, que não faz a leitura devida dos milagres que Deus opera na nossa vida. Aí o que é que Deus faz? Ele procrastina a próxima etapa da cura completa. Ele está curado de uma chaga física, mas ainda falta a cura espiritual, que não convém que seja agora, na frente desses trens virados, desses capirotos. Por isso Jesus se ausenta. Chegamos ao versículo 14. Me dá uma pena, eu queria ficar aqui até meia-noite.
Versículo 14. Mais tarde, Jesus encontrou o homem no templo e lhe disse: eis que estás curado, não voltes a pecar, para que não te aconteça coisa pior. Agora aqui nós temos uma advertência de Jesus que não pode ser mal interpretada como muitos fazem. Meu professor de Bíblia, queridos padres aqui presentes, já dizia que texto sem contexto é pretexto. É um jogo de palavras bonitinho, mas procede. A Bíblia, ela une, ela não é culpada da divisão entre os cristãos. O que desune não é ela, é a interpretação dela. Os católicos romanos estão unidos há 2000 anos porque eles consideram que a Bíblia, sem a tradição e sem o magistério, é puro subjetivismo exegético. Se você negar a tradição e o magistério, que têm fundamentação bíblica, quem vos ouve, a mim ouve, quem vos rejeita, a mim rejeita, Lucas 10,16, o principal fundamento da tradição da igreja. A Bíblia é palavra de Deus, mas nem toda a palavra de Deus está na Bíblia. Lucas 10,16, quem vos ouve, a mim ouve. Portanto, hoje, palavra de Deus, isto daqui. Mas a palavra de Deus não está apenas aqui. Toda a Bíblia é palavra de Deus, mas nem toda a palavra de Deus está na Bíblia. Lucas 10,16, quem vos ouve, a mim ouve, quem vos rejeita, a mim rejeita. Aí certas pessoas, voltando para o versículo 14, dizem, aqui Jesus está fazendo uma ameaça, ou seja, não volte a pecar para que não aconteça coisa pior. Ou seja, se você pecar, eu vou punir você. Não é assim, infeliz, que se interpreta esse texto. Jesus não está falando disso. Jesus não está ameaçando. Jesus está recordando algo do passado desse coitado. Se no domingo passado a cegueira de nascença do cego não tinha nada a ver com o pecado dele nem dos seus pais, Senhor, quem foi que pecou para que ele nascesse cego? Ele ou seus pais? Qual foi a resposta de Jesus? Nem ele nem seus pais pecaram. Mas isso ocorreu para que se manifestasse a glória de Deus. Lembram disso? Ou seja, o pecado dele é de nascença. Jesus condena a ideia de que os pecados, os sofrimentos presentes de várias pessoas, particularmente de natureza genética, tenham alguma causa com pecados dos pais, dos avós, dos bisavós. Portanto, isso de punição hereditária, que era crido pelos judeus, pelo menos no tempo de Moisés, Deus que pune o pecado dos pais nos filhos e na terceira, quarta geração. Essa mentalidade foi superada por Ezequiel, capítulo 18, da responsabilidade individual. Cada um vai responder pelos seus crimes, pelos seus pecados. Os filhos não vão ser punidos pelos pecados dos pais, nem vice-versa. Cada um vai prestar contas diante de Deus dos seus pecados. Portanto, essa lógica de dizer de maldição de gerações, isso na lógica de Jesus não existe, mas foi tema do domingo passado, que certamente os sacerdotes aqui presentes desdobraram ad nauseam nas homilias de antes de ontem. Pois bem, só que aqui é diferente. Sabem o que é que Jesus está querendo dizer aqui? Ele está colocando uma relação entre a vida pregressa desse coitado e a paralisia dele. No domingo passado era cego de nascença. Este não. Vamos então à interpretação de São João Crisóstomo, doutor da igreja, o boca de ouro, séculos IV e V, a antiga Constantinopla, mais antiga ainda Bizâncio, atual Istambul, a lindíssima cidade da Turquia. No comentário ao Evangelho segundo João,
capítulo 38, parágrafos de 1 a 2. Diz o Boca de Ouro, aspas, aqui aprendemos, em primeiro lugar, que a doença dele era consequência dos seus pecados. Em segundo lugar, aprendemos que de fato existe um inferno, para que não te aconteça coisa pior. Em terceiro, que é um lugar de punição duradoura e infinita. Mas alguém pode perguntar, diz São João Crisóstomo, todas as doenças procedem do pecado? Nem todas, mas a maioria. Alguns procedem de diferentes tipos de vida desregrada, uma vez que a glutonaria, a intemperança e a preguiça produzem sofrimentos semelhantes. Ao curar outros, porém, ele não faz menção alguma aos pecados. Então parece que as doenças desse homem, a doença surgiu de seus pecados, ao passo que, em outros casos, adivinham somente de causas naturais. Ou talvez, através dele, Jesus esteja advertindo a todos nós. Ou ainda pode ter advertido esse homem, conhecendo sua grande paciência de ânimo, antevendo que ele suportaria a admoestação, mantendo-o são tanto pelo benefício de cura, quanto pelo temor de futuros males. É também uma revelação de sua divindade, pois ele sugere, ao dizer, não peques mais, que ele sabia quais pecados ele havia cometido outrora. Fecha aspas. Neste sentido, esse coitado tinha algo que tornava-o semelhante à adúltera flagrada em adultério, no capítulo 8 do Evangelho segundo João. Aqui estamos no capítulo 5. No capítulo 8, aquela coitada que ia ser apedrejada, o que foi que ela ouviu de Jesus? Prestem atenção. O pecado dela, nós já sabemos qual era. Ela fora flagrada em adultério. A frase de Jesus para ela: eu não te condeno. Vai e de agora em diante não tornes a pecar. Ela tinha uma chaga moral. Aqui este homem tinha uma chaga física. Mas atenção, com a explicação de São João Crisóstomo, nós já sabemos. Ao dizer, vai, estás curado, não voltes a pecar para que não te aconteça coisa pior. Vamos dar alguns exemplos? Ele já deu: glutonaria, gula, come feito um infeliz. Muito bem, a gula, ela pode trazer certos riscos, hepáticos, problema de circulação, diabetes alta, colesterol alto, desregrado. E gula, como é um dos 7 pecados capitais, vamos lembrar os pecados capitais: saligipe, soberba, avareza, luxúria, ira, gula, inveja e preguiça. Lembram dos 7 pecados capitais? Gula. A gula é um pecado que tem repercussão psicossomática. Ele não somente condiciona a pessoa a ter uma compulsão incontida com relação à comida, e isso, com o passar do tempo, não traz apenas obesidade, traz consequências também renais, do coração, de visão, de apetite, de sono, etc. Imaginemos que uma pessoa foi curada por Jesus de um pecado que tinha como consequência a gula, ou esse era o principal pecado. Agora vocês entendem a frase de Jesus: não voltes a pecar para que não te aconteça coisa pior. Ou seja, eu estou dizendo isso não é para ameaçando castigar você, é para que você não se castigue. Compreenderam? Para que não aconteça coisa pior. Isto é, até agora, o seu pecado foi o causador dessa enfermidade. Agora você está curado fisicamente. Tome cuidado, não recaia. A recaída de um jovem que está numa casa de recuperação,
uma Fazenda da Esperança, ou outra das tantas instituições da Igreja Católica. Sabem por que a Fazenda da Esperança não fecha as portas, de sorte que um jovem recuperando pode sair a hora que quiser? Porque ele tem que entrar lá com duas consciências. Eu sou impotente, estou aqui voluntariamente e quero me curar. De sorte que se ele sair, não entra mais. Ótimo, é assim. Para que ninguém seja considerado obrigado a entrar na Fazenda da Esperança, não. Nesse sentido, eu admiro o Frei Hans, exatamente por isso. Lá dentro tem recaída? Bem, é possível, mas se alguém coloca a droga lá dentro, mas se souber, ele é colocado para fora. E pode acontecer uma recaída depois que ele fez um tratamento? Sem dúvida alguma. E se acontece coisa pior, não é castigo de Deus, foi ele que procurou a droga. Portanto, a frase de Jesus é muito bem colocada, o que nos leva a dizer com muita segurança, que este coitado não conseguia entrar, a paralisia dele, de 38 anos, tinha como consequência os pecados dele. Não volte a pecar, para que não aconteça coisa pior para você. A recaída não somente tem consequências depois de um período de abstinência, porque o corpo que está acostumado com a coisa que o vicia, ele pede cada vez mais e a pessoa fica tensa, perde o apetite, perde o sono e ela quer a todo custo aquilo com o qual o corpo estava acostumado. E quando ela recai, aí a coisa é pior. E do ponto de vista espiritual, Jesus diz, quando o demônio sai de uma casa, ele vagueia pelos lugares desertos e depois ele decide, vou voltar para a casa. E quando ele encontra a casa vazia e arrumada, ele entra e traz consigo, quem pode dizer, para ganhar uma passagem a pé para Brasília daqui a pouco? Ele traz consigo mais 7 demônios. É terrível. Quem antes vivia nas trevas, se encontrou com Jesus e recaiu. Voltou à vida de trevas. São Pedro diz, na sua segunda carta, é semelhante a um porco que volta a chafurdar na lama, a um cachorro que lambe o vômito. Aí o diabo vem com todo o gás. Esse que era meu, esse que já estava a um passo do inferno, esse cujo passaporte eu já estava carimbando, se converteu para aquele Jesus e agora recaiu. A situação é pior. Por isso, uma advertência aqui a quem vivia nas trevas e se encontrou com Jesus. 1 aos Coríntios 10, 13. Quem está em pé, tome cuidado para não cair. Porque a vida de trevas passou, me encontrei com Jesus. Se você recair, o ataque de Satanás vai ser 7 vezes pior. Porque ele vai dizer, está de volta a alma que eu quero tanto levar para o inferno e vou tentar circundá-la com todo tipo de más amizades, de maus ambientes, de más leituras, de maus hábitos, para que ele nunca mais saia dos meus domínios. Filhos caríssimos, a homilia do bispo terminou. Mas, demorada eu sei que foi, mas, querido Padre, vossa bondade me convidou para vir de Brasília. Eu me senti na obrigação de possibilitar, e se algo saiu de bom dessa homilia, não fui eu, mas o Espírito Santo de Deus, com os padres da igreja, que cuidei de investigar, precisamente para que nós reconheçamos, como diz a primeira leitura de hoje, que aquela imagem misteriosa da água que jorra do templo, água da parte subterrânea na direção leste, porque o templo estava voltado para o oriente. Que imagem bonita! Em que é que vocês pensam quando o profeta diz, do templo saía uma água da parte subterrânea?
o lado traspassado de Cristo, do seu corpo sem vida, de onde saíram sangue e água. Para os padres da igreja, símbolos do batismo e da Eucaristia. A água corria do lado direito do templo, a sul do altar. Eis o manancial que não cessa de jorrar para você, filho católico, para você, filha católica. Ele fez-me sair pela porta que dá para o norte e fez-me dar uma volta por fora até a porta que dá para o leste, onde eu vi a água jorrando do lado direito. João capítulo 10, versículo 9. Eu sou a porta. Jesus é a porta. Na parábola, na alegoria do bom pastor, quando a porta se abre, por ela as ovelhas que estão no redil saem, e as que estão fora entram. O que significa, pela porta, as ovelhas entram e saem. Santo Agostinho diz, entram por essa porta os que professam a fé e recebem o batismo. Saem por esta porta, deixando essa vida e entrando na eternidade. Eu sou a porta. Portanto, Ezequiel 47, versículo 2. Ele fez-me sair pela porta que dá para o norte. O nosso norte é Jesus. Quando o homem saiu na direção leste, uma corda de medir na mão mediu 500 metros e fez-me atravessar a água. 500 metros. 100 é o número da plenitude. 5, nós já sabemos, pela explicação dos 5 pórticos. 500 metros no Evangelho de hoje. Caminhamos para a eternidade. Abundância de água, a inundação de dádivas, a abundância dos favores de Cristo. Mediu mais 500 metros e fez-me atravessar a água, ela chegava à minha cintura. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nenhum mal temerei, porque ele me leva a descansar. O seu bordão, o seu cajado me dão segurança, e habitarei na casa do Senhor, enquanto durarem os meus dias. Viste, filho do homem, estas águas correm para a região oriental, descem para o vale do Jordão, desembocam nas águas salgadas do mar, e elas se tornarão saudáveis. Quem já foi à Terra Santa sabe que é do Monte Hermon, lá em cima, Líbano, Síria e Israel, que nasce o rio Jordão. Desemboca no mar da Galileia e escorre até o Mar Morto. O Mar Morto não tem vida. Aqui ele é citado, desembocam nas águas salgadas do mar e elas se tornarão saudáveis. A secura da maior depressão da terra, o lugar mais baixo da superfície da terra, é o Mar Morto, é a cidade de Jericó. Aqui a profecia de uma transformação completa do lugar inóspito que não tem vida nenhuma. Tão salgado ele é que ninguém afunda se mergulhar nele. Pois bem, essas águas se tornarão saudáveis e haverá vida onde chegar o rio. E haverá peixes em quantidade que desembocam as águas que trazem saúde. Eis o nosso itinerário para o céu. Eis o percurso que a Quaresma nos possibilitou. Primeiro domingo, Jesus conduzido pelo Espírito Santo para ser tentado. Segundo domingo, Jesus conduzindo os apóstolos, Pedro, Tiago e João, para o monte que a tradição chama de Tabor. A samaritana foi conduzida até encontrar Jesus. O cego de nascença, domingo passado. E esse itinerário fantástico desse anônimo que foi curado por nosso Senhor. Quero pedir-vos perdão se eu me estendi no tempo, mas saibam, não foi o bispo que falou nessa homilia, foi Jesus abusando da vossa paciência. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.